Olá, uma imensa satisfação novamente estar aqui com vocês, dando continuidade no conteúdo de sentença, que é o objeto aqui desse bimestre. Então, falamos de vários pontos a respeito da sentença, vimos conceitos importantes como sentença terminativa, definitiva, a coisa julgada material e coisa julgada formal, mas relembrando que coisa julgada vamos ter uma aula específica sobre esse ponto. Ali foi apenas para enquadrar dentro daquele contexto que estávamos naquele momento falando. Então eu precisava dizer que, em regra, as sentenças terminativas fazem apenas coisa julgada formal, já as sentenças definitivas fazem tanto coisa julgada formal quanto material, e assim fomos decorrendo a nossa aula. Hoje nós vamos falar a respeito dos elementos da sentença. Então, quando a gente fala em sentença, a sentença ela é um ato formal. A sentença ela é um comando por parte do juiz que vai definir o que as partes há de fazerem. Então, como nós já falamos, a jurisdição, em regra, é monopólio do Estado. Então, o Estado tem os seus juízes que vão decidir as demandas, os problemas que são levados ao Poder Judiciário. E isso é feito através da sentença. E a sentença, ela é imperativa, porque eu não tenho a opção de não cumpri-la. O que eu posso, claro, dentro das restrições legais, é manusear o meu recurso. Por exemplo, eu entendo que essa sentença não foi apropriada, desrespeitou um determinado dispositivo legal, então eu posso apelar, eu posso entrar com apelação para um tribunal. Lá no tribunal já vão ter desembargadores, julgadores hierarquicamente superior ao juízo ACO. Então, é um direito que eu tenho, mas a sentença ela é imperativa. Tanto que esses julgadores, eles podem entender por não dar efeito suspensivo, dependendo da natureza da ação, aí eu vou ter que ir cumprindo ela, mesmo pendente de recursos. É claro que, em regra, a apelação tem duplo efeito, devolutivo e suspensivo, mas há situações que não permitem o efeito suspensivo. Então eu vou ter que ir cumprindo, mesmo pendente de recurso. Então a sentença, ela é imperativa. Eu não tenho opção cumprir ou não cumpri-la. Eu tenho que cumpri-la. Só não irei cumpri-la se houver determinação permitindo que assim eu haja. Mas fora isso, sempre deverei, como cidadão, cumprir todas as determinações que o juiz define, prolata na sua sentença. Bem, então toda vez que vocês tiverem acesso a uma sentença, irão perceber que ela é composta de 3 elementos. Esses elementos estão conceituados e tratados no artigo 489 do CPC. Então, o artigo 489 do CPC, ele traz as regras sobre esses 3 elementos da sentença. O primeiro elemento que você sempre verá numa sentença é o relatório. O relatório, ele só é dispensado, ou seja, o relatório só não será obrigatório nas sentenças do juizado especial, tá? Lá nas sentenças do juizado especial civil, não precisa de relatório face aos princípios que norteiam o juizado, que é a celeridade, informalidade. Tudo bem, mas mesmo assim a maioria dos juízes faz um relatóriozinho. Mas, em questão didática, de uma eventual pergunta em concurso ou até mesmo na prova, a sentença do juizado não é obrigatório o relatório, tá? Não é obrigatório, mas nada obsta que o juiz possa, claro, trabalhar com o relatório. Mas, tirando a hipótese do juizado especial, o relatório ele é obrigatório nas sentenças. O que o relatório traz, para aqueles que já tiveram oportunidades de analisar uma sentença? Muitos acadêmicos, às vezes, vêm, professor, saiu a sentença X, teria como o senhor dar uma olhadinha para mim? Como que está isso? E você vai ver lá, vai ter o relatório, o fundamento e o dispositivo. Relatório. O relatório,
é um resumo do que aconteceu no processo. Então, em regra, o juiz vai colocar, verifique-se do evento ou da sequência 1, a propositura de petição inicial de reparação de danos cumulada com danos morais e danos materiais. Em sequência X, houve a citação do réu através de mandado XXX. Sequência tanto, houve audiência de conciliação, aonde as partes não chegaram a um acordo. Na sequência X, houve a intimação para apresentação de contestação, a qual foi apresentada tendo como defesa os seguintes argumentos. Na sequência, houve o deferimento de uma liminar, a qual o réu recorreu conforme recurso. Então, é um resumo do processo. É um resumo. Então, ali vai falar, né, da petição inicial, que ela não vai entrar no mérito, reprisar tudo aquilo. Não. Mas vai fazer menção que houve uma petição inicial, que houve audiência, que houve contestação, se houve recursos, né, provas que eventualmente foram trazidas. Então, é um resumo, as alegações finais, se houver ou não as alegações finais, a audiência de instrução e julgamento, se houve. Então, é um resumo bem simples do processo. É algo assim que, para quem já está acostumado a elaborar uma sentença, é algo muito rápido. Então, vai lá, só olha a sequência, né, porque todo o processo... Antigamente, quando os processos eram físicos, então tinha a página, né? A lauda ali, então a página X, página Y. Hoje não. Hoje, como o processo ele é virtual, né? Em especial Justiça Estadual, que é o PROJUDE, lá na Federal é o EPROC, então, como que funciona? Você vai do lado, né, pelo menos do PROJUDE, do lado esquerdo, tem uns numerozinhos. Então tem sequências ou eventos. Alguns chamam de eventos, outros chamam de sequência, não importa. Então, você vai constar os atos principais que ocorreu no processo. É isso que o juiz faz. Então, ele vai falar lá da petição, da audiência, da citação, se houve revelia ou não houve, se houve recurso da decisão, se houve pedido liminar, se essa liminar foi concedida ou não, mas sem adentrar muito, não, porque ali é só o relatório da sentença, tá? A ponto de informar e deixar validado que não houve irregularidades, tá? Qual é o objetivo? Demonstrar que não desrespeitou o contraditório, que todas as partes puderam contraditar os argumentos apresentados, que os fatos e provas novas apresentados no processo, as partes tiveram oportunidade, né, a parte contrária, oportunidade de contraditar. É isso. Então, toda sentença ela tem um relatóriozinho. Vencido, né, esse conceito de relatório, essa ideia de relatório, vem uma das partes mais importantes, não que o relatório não seja, né, mas ali uma das partes que é onde embasa o que o juiz vai decidir, que são os fundamentos, né, ou a motivação da sentença, né, as razões do convencimento do juiz. Então, nos fundamentos, ou também chamado de motivação, que é o segundo requisito da sentença, é o momento que o juiz vai expor as razões do seu convencimento. Aqui eu vou pelo artigo 371 do CPC e, em especial, o artigo 489. Esses são os dois artigos importantes para falarmos de motivação, que é a fase dos fundamentos. O artigo 371 do CPC, deixa eu pegar ele aqui, 371, ele diz assim, ó, artigo 371, o juiz apreciará a prova constante nos autos, independente do sujeito que tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Então, o juiz deve informar na sentença dele as razões que o convenceram. Aqui entra aquele princípio famoso que nós já trabalhamos, que é o princípio da motivação das decisões.
toda decisão do juiz, ela deve ser motivada. Então o juiz, ele não pode sentenciar com base num sentimento, num frio nas costas, num arrepio, num sonho. Eu tive a sensação que o melhor a fazer... Não, o juiz não pode decidir com algo abstrato. As decisões do juiz devem ter embasamentos legais. Tá? Então, por isso do artigo 371, o juiz sempre deve expor as razões que o levaram a formar aquele convencimento, tá bem? Então, o juiz tem que decidir de acordo com a lei. E quando eu falo em fundamento, e eu lembro disso porque sempre trabalhei, petição inicial, as fundamentações também, e muitos acham que fundamentar é apenas transcrever o artigo de lei. O juiz transcreveu o artigo, está fundamentado. O juiz trouxe uma jurisprudência, está resolvido o problema. E isso não é verdade. Senhores, o mero fato do juiz transcrever um artigo, ou de ele fazer menção a uma jurisprudência, ele colocar o acórdão, isso por si só não significa fundamentação. A fundamentação, ela parte da subsunção. O que é subsunção? É aplicar o fato à norma. Então, o magistrado, quando for fundamentar, ele pode citar no dispositivo legal? Ele pode. Ele pode transcrever uma jurisprudência? Ele pode. Mas desde que ele demonstre em que se enquadra aquele dispositivo legal. Porque por si só, ele trazer aquele elemento não vai significar uma fundamentação. Então, para considerar uma sentença fundamentada, e também uma ação fundamentada, um recurso fundamentado, não basta transcrições ou citações ou menções. Tem que haver o enquadramento do fato à norma. Então o juiz, ele cita, por exemplo, um dispositivo legal, e tanto anteriormente como na sequência ele vai explicar o contexto que aquele dispositivo legal se aplica naquela questão que está sendo trabalhada, naquele argumento que está sendo refutado. Tá? Então isso é importante, até por isso que eu mencionei aqui algumas questões que não caracterizam fundamentação. Eu dei aula de prática por muito tempo e eu passava para os alunos fazerem petição inicial e não é fácil, de fato, para quem não está familiarizado, fazer um bom fundamento. E aí a pessoa é levada, porque tem prazo para entregar a peça. Então, o que a maioria faz? A maioria, uma parte ali fazia. Transcrevia um monte de artigos, pegava lá 10 artigos, colocava um atrás do outro, e você olha, nossa, tem 10 laudas de fundamento, mas não tinha nenhuma frase, na verdade, era tudo cópia do dispositivo legal. E isso não é considerado fundamento. Então, não basta você apenas transcrever, e a mesma coisa vale para o juiz. Então, a sentença, para considerar fundamentada, ela tem que ter os dispositivos legais contextualizados àquela questão que está sendo discutida. Então, por exemplo, na fundamentação, ou seja, nas razões do convencimento do juiz, na motivação dele, o que se proíbe? Proíbe a mera indicação do dispositivo legal. Então não adianta, portanto, decido com base no artigo 186 e 927. Poxa, tudo bem, juiz, mas o que isso quer dizer? O juiz tem que explicar. Então não basta ele simplesmente indicar, ele tem que, conforme já conversamos, ele tem que contextualizar aquela situação para que quem for ler a sentença possa compreender. O que mais? Obsta, impede a decisão abstrata. Aquela decisão ampla, e portanto, conforme já é conhecido a uso capião, o instituto. Tá, mas como assim já conhecido? Então vai ter, às vezes, principalmente nos dias de hoje, onde é muito fácil a gente ter acesso a repertórios de sentenças, acórdãos já proferidos, então pode acontecer de pegar um contexto em andamento ali que não se enquadra. Então, o juiz ele deve evitar, ao proferir a sentença, se utilizar de decisões abstratas.
Então, conforme já visto o uso capião, eu decido assim. Tá, mas como assim já visto o uso? Qual é o caso aqui? De fato é uso capião, não é? Se é, por que o senhor entende que é? Se não é, por que não é? Quais são os argumentos? Quais são? Então o juiz ele deve evitar trabalhar com conceitos abstratos, tá? Só jogar, então, conforme a doutrina majoritária trabalha uso capião, entendo que aqui de fato também acontece. Não, então tem que haver ali o trabalho minucioso, rebatendo argumento por argumento e trazendo, né, o conceito quando necessário, o enquadramento dentro daquele caso específico. Bom, então a gente observa, né, que a decisão abstrata, portanto, ela deve ser evitada. Agora, que mais? Na fundamentação proíbe que a decisão que não enfrenta todos os argumentos. Então, a decisão proferida pelo juiz, ela deve enfrentar todos os argumentos apresentados. Então, a parte está ali, no processo foi trazido, na petição, na contestação, a ideia ali da guarda, das visitas, do alimento, da partilha, se há comunhão ou não há comunhão dos bens, o regime de casamento. Então, todos esses pontos o juiz deve enfrentar. Então, o juiz não pode embasar a sentença dele apenas em metade dos pontos, ou 90%, ou 99%, não. 100% dos pontos devem ser enfrentados. Então, isso é fundamental. Então, o juiz vai ter que fundamentar todos os pontos passíveis de decisão, ou seja, todos os pontos que foram trazidos até ele para ele decidir. Todos eles. Não adianta ele fundamentar apenas alguns pontos, por exemplo, dano material, e não fundamentar o dano moral. O decisório dele vai ser passível de nulidade. Então, ao proferir o decisório, que vai ser o último tópico que nós vamos trabalhar, é imprescindível que tenha sido atacado, trabalhado na fundamentação. Por isso que proíbe decisão que não enfrenta todos os argumentos. Que mais? Proíbe decisão que aplique precedente ou enunciado de súmula sem demonstrar adequação ao caso. Naquele momento que estávamos conversando, eu trouxe esse exemplo. Então, o juiz traz uma súmula, né, do STJ, do STF, um enunciado, mas não demonstra em que se aplica. Excelência, qual a pertinência dessa súmula a esse contexto? Aonde se enquadra? Então, o magistrado, ao proferir a decisão dele, ele deve sim demonstrar, né, que aquele precedente, aquela súmula, aquele enunciado trazido ao processo, de fato, se enquadra na questão que está sendo debatida, tá? Porque se não tiver pertinência com a questão debatida, infelizmente, não terá validade para fundamentação. Então, lembre-se que quando eu falo de motivação ou fundamentação, não basta o juiz apenas transcrever ou citar. E o interessante é que lá no artigo 489 do CPC, em seu parágrafo 1º, ele traz todas essas hipóteses. Eu não vou ler todas aqui, porque aqui, na verdade, são 6 hipóteses, né? Mas, o 489, parágrafo 1º, olha o que diz o parágrafo 1º. Não considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que... Eu vou ler os dois, Primeiro, se limitar a indicação, reprodução, paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem exigir um motivo concreto de sua incidência ao caso. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, o artigo 489, em seu parágrafo 1º, ele traz 6 hipóteses de que
não pode ser admitido como fundamentação de uma sentença, tá bem? Então, gostaria, né, que todos vocês lessem esse artigo 489 por completo, dando uma atenção especial, claro, ao parágrafo 1º, porque ele diz lá o que de fato não se considera fundamento em uma sentença. Bem, terceiro elemento da sentença, né, é o chamado decisório, ou também dispositivo. O que acontece aqui? Aqui é o momento em que o juiz vai dar o comando. Quem já, né, leu uma sentença, viu uma decisão, no finalzinho ele coloca lá, ante ao exposto, decido. Então ali é onde vem, né, de fato, ali o comando judicial. Então, o comando jurisdicional, comando judicial, ou seja, é o momento que se resolve as pretensões formuladas, né? Então é ali que vai se resolver as questões formuladas no processo. Então é muito importante que no dispositivo os pontos ali trabalhados estejam em consonância com o fundamento. Então tem que haver um elo entre esses três elementos da sentença. Por quê? Porque no dispositivo é uma continuação. Então é ali que o juiz vai dizer, com base no que estava no relatório, com base especialmente do que estava no fundamento, o que ele concluiu. Então ele decide, de fato, ele entende que ali houve divórcio, ele entende que ali ele vai decretar a condenação aos alimentos, quanto de alimento essa pessoa vai ter que pagar, né? Expedições de ofícios. Então o juiz no decisório é o momento onde ele vai, né, fixar as suas conclusões, os seus comandos, né, questão de honorários, né, quem foi a parte sucumbente, a parte sucumbida, sucumbente é quem ganhou, sucumbida é quem perdeu, a porcentagem dos honorários que deverão ser pagos. Então é tudo no dispositivo, ok? Desses três elementos da ação, eu sempre tomo maior cautela nos fundamentos. Os fundamentos é parte ali que deve, né, o juiz tomar muita cautela, porque é aonde, poderia se dizer, estabelece, né, pontos para que o juiz possa decidir com maior tranquilidade. E por último, né, na verdade aí é aquela junção que eu falei dos três elementos, que é a interpretação da sentença. Então, a sentença, ela sempre deverá ser interpretada em consonância com o princípio da boa-fé, né? Então, a sentença ela vai ser proferida, né? Essa sentença, ela já por si só, ela é embasada no princípio da motivação das decisões. Então, em regra, toda sentença é proferida com base em argumentos jurídicos, dispositivos legais que foram legislados, né, levando em consideração a democracia, o interesse da sociedade. Então, o juiz, né, ele deve levar tudo isso em consideração ao fazer o relatório, o fundamento, o seu dispositivo. Então, fazer com que todos esses elementos guardem consonância com a boa-fé, tá? Com o princípio da boa-fé. Está lá no artigo 489, só que esse caso específico no parágrafo 3º, né? O parágrafo 3º diz assim, ó: a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Então, uma relação entre todos os elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. 504.1. Vamos ver lá o que diz o artigo 504.1. 504. Não faz coisa julgada. Não faz coisa julgada. 1. Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Então, é claro que essa discussão é bastante debatida, mas, em regra, o dispositivo, que são... em regra, a fundamentação, que são os motivos, não transita em julgado. É claro que há exceções, por exemplo, no caso
da assistência simples, tem lá algumas regras lá, né, da caso da assistência, mas falando em uma regra geral, a única parte da sentença que faz coisa julgada, ou seja, que se torna imutável, é o dispositivo. Então, desses 3 elementos, o único que faz coisa julgada, ou seja, que se torna imutável, é o dispositivo. O último elemento. Os motivos, que são a fundamentação, não. Mas o dispositivo, sim. Ou seja, o dispositivo decisório é a única parte da sentença apta a se tornar imutável. Ou seja, apto a fazer coisa julgada. Ok? Então, hoje a gente encerra esse conteúdo e daremos sequência na próxima gravação. Até mais.